Então, o problema é o seguinte: o bloco da figura tem massa 4 kg e foi colocado inicialmente em repouso sobre o plano inclinado. Os coeficientes de atrito entre o bloco e a superfície são μe 0,30, μc 0,20. μe coeficiente de atrito estático, μc coeficiente de atrito cinético. O ângulo entre o plano horizontal é de 25 graus. Vamos fazer o diagrama de forças, então. Diagrama de forças. Então, vamos lá. Bloco no plano inclinado. Então, letra A. A gente faz agora. Cadê? Vai. Deu pau aqui no meu. Aqui. Espera aí um pouquinho. Deixa eu consertar esse negócio aqui. Concluído. Então vamos lá. Letra A, faço o diagrama de forças do bloco. Então, letra A, vamos lá. Letra A, diagrama de forças do bloco. Temos o força-peso, né? Como ele está apoiado num plano, ele pode deslizar ou não, nós não sabemos ainda, mas se deslizar ou ficar parado, vai ter uma força de atrito para cima, né? Força de atrito FAT. E, além da força de atrito FAT, temos a força normal. Essas três forças aí. Na verdade, se parar para pensar, força normal e força FAT, elas são componentes de uma única força, né? A força que o piso, que a rampa faz no bloco, né? Então, quando a gente coloca FAT e força normal, são as componentes da força que o piso, né, faz no bloco. A gente já coloca separadas as componentes ali, né? E geralmente a gente precisa das duas separadas, né? Vou colocar os nomes aqui, então. FAT, força normal, força-peso. Veja que nesse caso, quando você tem a situação em que a força normal, ela não tem a direção do peso, então o normal não tem o valor do peso, né? Mesmo que naquela direção não haja aceleração, mesmo que o bloco esteja parado, tá? Então tem que ter cuidado com isso aí, que algumas pessoas já estão colocando normal igual a peso, mas isso não é verdade sempre, né? Caso normal seja igual a peso, quando o bloco está no plano horizontal e na direção vertical só tem duas forças, o peso e a normal, né? E na direção vertical não existe aceleração, entendeu? Então, tem que ter cuidado com isso aí. Então, esse é o diagrama de forças. Letra B. Determine o valor da força normal sobre o bloco. Então, vamos lá. Qual o ângulo? 25 graus. Então, letra B. Determine o valor da força normal. Bom, para isso, você tem duas formas de fazer. Você pode fazer pela regra do polígono, né? Você faz o diagrama P. Tem esse detalhe, né? A gente não sabe se ele está em equilíbrio, então a regra do polígono não funciona aqui. É melhor fazer por componentes mesmo. Como a gente não sabe a gente não sabe se ele vai estar acelerado ou não, né? Então, pela regra do polígono, a gente pode ter dificuldades. Vamos decompor força-peso e a gente faz pelas componentes vertical, né, e horizontal. Tá? Então, tá aí. Essas duas forças aí, deixa eu desenhar de novo que ficou pequeno aqui, peraí. Essa seria P, ficou torta, não está boa ainda. A gente podia chamar essa PX, pode ser, né? PX e PY. Bom, PX e PY. Ficou um pouquinho torto ali, né? Essa última aqui, porque tem que casar. Eu não posso fazer assim, tá vendo? Tá errado, né? Esse PY aí. Eu não posso fazer assim também, ó. Tá errado, né? Tem que formar um triângulo aqui, tá vendo? Você tem que fechar um triângulo aqui. Ó. O peso tem que ser a diagonal de um retângulo, né? E os vetores em azul tem que ser os lados de um retângulo, cuja diagonal é o peso. Então é só você imaginar, né? A figura se fechando ali. Saiu de novo, hein? Tá difícil, hein? É só você imaginar a figura se fechando. Veja que não está 100% ainda, mas vou desenhar aqui, tá vendo? Tem que fechar um retângulo, tá vendo? Aí fica bem desenhado. Então, se eu desenhar ele grande demais, está errado, né? Se eu desenhar pequeno demais, também está errado. Então, as componentes têm que ser de acordo com o vetor ali, né? Bom, ficou
cuidado aí na hora de desenhar também. Então tá, tem gente querendo entrar aí, peraí. Henrique. Então tá aí, força normal, FAT-P. Aí eu decompus, né, força-peso em componentes PY, vou chamar essa direção de PY e essa direção de X, né, de Y e de X. Ok? Por que eu escolhi esse caminho? Porque eu não sei ainda se, né, se o bloco vai escorregar ou não, não sei se a resultante é zero ou não é zero, então eu fiz a decomposição. Bom, então tá ali. Agora aquele ângulo de 25 seria onde, né? Aquele ângulo de... meu desenho ficou exagerado aqui, né? Porque é só 25 graus, aí parece uns 40, não sei lá. Onde estaria aquele ângulo de 25 graus ali, né? Se eu prolongar aqui, ó. Certo? Você prolonga ali, monta um triângulo aqui, até com a força-peso aqui, você pode fechar aqui na força-peso, só para facilitar a sua vida. Só um triângulo que oscilar aqui. Então aqui os 25 graus, tá vendo? Então aqui nesse cantinho aqui você sabe que é 90, né? Tá? 90 graus. Então lá no alto vai ser esse aqui, ó, o complemento de 25, né? Quanto é o complemento de 25? 65, né? Para 90, né? 65 mais 25 tem que dar 90 graus, né? Então aqui em cima você sabe que é 65 graus. Então este ângulo aqui só pode ser o 25, né? Tá bom? Então tá, vai aprendendo aí a fazer esses cálculos, né? Geometria, né? Beleza pura. Aí o que eu vou fazer agora? Letra A, faço o diagrama de força. Letra B, determine o valor da força normal. Então vamos lá, letra B. Determine o valor da força normal. Aí você olha para a figura e vê que a força normal tem a mesma direção da componente PY, né? Se ocorrer movimento desse bloco, ele simplesmente vai escorregar, né? Porque ele está apoiado ali, né? Está só apoiado, tá vendo? Ali na superfície. Caso ele se mova, você colocou ele apoiado e soltou, né? Caso o atrito não for suficiente para sustentar, ele vai escorregar rampa abaixo. Se ele escorregar, ele vai se mover na direção de X ali, tá vendo? Vai se mover na direção de X. Então, na direção Y não tem aceleração, tá? Na direção Y não tem aceleração. Então, você vai escrever assim, ó. AY é igual a zero. Então, resultante em Y é igual a zero. Ok? Em consequência, então, como só tem duas forças e tem sentido oposto, N tem o mesmo valor de PY. Veja que aqui o N não é igual a P, tá vendo? N igual a PY. Então, N ser igual a P depende da situação, né? É uma situação particular, né? N igual a P. A mesma coisa é N igual a PY. Depende do que você está trabalhando. A gente já pega o problema e já escreve N igual a P. Não é assim, tem que olhar, né? Desenhar, fazer o diagrama de força para verificar se é verdade. Então tá, então para achar N, que foi o que ele pediu, né? Força normal, chamei de N, precisamos calcular PY. Por quê? Por que eu vou escolher esse caminho? Porque PY, vamos ver se a gente tem uns dados aqui, né? Ó, tem uma massa ali, tá vendo? 4. Não foi dado o G, eu vou usar G igual a 10, né? Aproximadamente G igual a 10. Então nós podemos calcular aqui, ó, PY vai ser o quê? Aí você vai ter que olhar aqui, ó, PY está aqui, você fecha um triângulo, deixa eu fazer de novo aqui, ó, faz um triângulo aqui, tá vendo? Vou transportar aqui para o lado, ó. PY, vou fazer separado aqui, tá? Deixa eu melhorar o desenho aqui. PY, vertical, desenho separado. Está um pouco maior, né? Não tem problema, desenhar. Tentar desenhar quase, pelo menos próximo aí, ficou melhor agora. Então esse é o P, tá? Agora eu vou fazer o PY aqui separado aqui, ó, PY. Então isso que interessa agora pra gente, P e PY, tá? E aqui é 25 graus. Se você quiser fechar o lado aqui do triângulo, você pode fechar, tá? Então, o que você vai usar para escrever PY em função de P? Porque P a gente conhece, né? Então, vamos fazer aqui, ó, P, o que é P? Vamos fazer aqui no cantinho, ó, P é igual a M vezes G, né? Usando G igual a 10, então P, cadê a massa lá? Quanto é que foi mesmo que eu falei? 4, né? Então, P é igual a 4 vezes 10. Então, peso é igual a 40 kg.
Aí depois a gente vai calcular PY olhando para essa figura, né? PY está aqui, tá vendo? PY. Então o que você vai escrever? PY é o cateto adjacente a 25 graus, então PY vai ser P cosseno de 45 graus. Sempre que eu estiver tratando a componente, que é o cateto adjacente ao ângulo que eu estou usando, eu sempre vou usar cosseno, né? Sempre que eu estiver falando do cateto que é oposto ao ângulo que eu estou usando, então eu uso seno, tá bom? Então PY aí você usa cosseno de... Opa, eu escrevi 45, que coisa. Cosseno de 25 graus, tá? É o ângulo que está lá na figura. Então, por que cosseno? Porque o PY é o cateto adjacente a 25 graus, tá bom? Então tá, e daí? Vamos continuar. Ah, sim, alguém chamou aí, né? Alguém tocou a campainha. Então vai ficar o que? PY, P cosseno de 25, então a gente já calculou o peso, né? 40. Opa, tá errado ali também, ó. Pera aí, deixa eu apagar ali. Opa, apertei o botão errado. Aqui não é quilograma, né? Quilograma é massa, né? 4 quilogramas, o peso em Newton. Newton, tá bom? Então aqui vai ficar P, qual é o valor do P? 40 newtons, vezes cosseno de 25 graus. Então, ó, N igual a PY é aquilo ali, né? Então vai ficar N é igual a 40 vezes cosseno de 25 graus. Então, N vai ser quanto? Força normal. Aí eu vou calcular isso aí. Só um minutinho, deixa eu fazer as contas na calculadora aqui. Primeiro calcular o cosseno, só para a gente saber quanto é que vale o cosseno de 25 graus. Então vai ficar 40 vezes 0,906. Então, N vai ser igual... Vamos ver aqui, deu errado. 25 graus, né? 25 graus. 36,25, sei lá, podemos arredondar isso, né? Aqui nós estamos usando dados com 2 algarismos apenas, deixa eu ver, 2, né? Então a resposta pode ser com 2 algarismos. 36, né? 36. Que esquisito, né? N igual a 36N. Se você não gostar disso, você escreve, no lugar de N, você escreve FN, né? De força normal, fica melhor. Escrever só N fica um pouco estranho, mas tudo bem, você entendeu que é força normal ali. Então, você achou a força normal, que vale a letra B, né? Então, força normal é igual a 36 newtons. Então, letra C. Depois a gente confere de novo as contas, tá? Eu vou fazer tudo, depois a gente volta e confere as contas direitinho. É sempre bom dar conferida aí para ver se não trocou nada. Letra C. Eu tenho o valor da força de atrito máxima que poderia existir entre o bloco e a superfície. Toda vez que você quiser calcular a força de atrito máxima, é simplesmente força de atrito, é o atrito estático, né? É μ estático vezes a força normal, tá bom? Toda vez que for de atrito estático máxima, se quiser botar o E de estático, ele pode colocar. Não, mas se você esquecer, pelo fato, deixa eu melhorar esse E aqui, tá feio, né? Deixa eu escrever o E, foda-se. Continuou feio, mas tudo bem. Mi estático. Então, fato está, mi estático, volta lá um pouquinho, tem que voltar, não tem jeito. 0,30. Então, tá aqui. 0,30 vezes a força normal que a gente acabou de calcular. Então, o máximo valor naquela situação ali, o máximo valor possível para a força de atrito, para aquele ângulo, para aquele bloco, né, com aquele peso, com aquela superfície de contato, aquelas condições, a força de atrito possível, 0,30 vezes 36, igual 10,8. 10,8 que? Newtons, né? É uma força, tá bom? Então, esta é a força de atrito máxima, tá? Se você quiser escrever max aqui, pode escrever. Mas só quando você escreve essa expressão aí, você tem que ter em mente que você está calculando o valor máximo da força de atrito. Ah, mas é o estático? Assim, é o estático, o máximo. Só pelo fato de falar máximo, só pode ser o estático, porque a força de atrito cinética é menor do que o valor máximo do atrito estático, né? Então, se eu falo valor máximo,
Você já vai ficar até subentendido, né, que é o atrito estático. Mas você pode falar, né, força de atrito estático máximo, ou máxima, né, de atrito, a força que é máxima. Então, força de atrito máxima, estático máxima. Letra D, o que é a letra D? Letra D. Determina o valor do componente Px. Aí ficou fácil, né? Porque, ó, cadê o Px aqui, o Py? Tá vendo? Py, em algum momento se calculou aqui, o Py. Py é P cosseno de 25. Né? Se o Py é P cosseno de 25, você não precisa nem pensar muito, né? Px vai ser P seno de 25. Né? Se um você usa cosseno, o outro você usa seno. Só que se você errar um, você erra o outro, né? Então você tem que ter cuidado para não trocar aí, né? Então, ó, faz o desenho, né? Faz o desenho aqui, tá vendo? Se você tiver dúvida, você escreve. O que é cosseno de 25 graus? Olha lá no triângulo 25, cateto adjacente PY sobre hipotenusa P. Então, quanto é que vale PY? Vai valer P vezes cosseno de 25, tá ali, ó, P cosseno de 25, tá bom? Se tiver dúvida, escreve lá a definição de seno e cosseno, tá? Quanto é que vale Px, então? Vamos calcular? P a gente já tem, né? Esqueci qual é o valor de P. 40? 40 seno de 25. Aí não tem como você saber de cor, né? Tem que usar ou calculadora ou pegar uma tabela que já tenha, né, o seno de 25 graus, que é 0,423. Vou deixar com 3 algarismos significativos, assim, e depois eu arredondo, né? Aliás, vou deixar todos os algarismos da calculadora aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Como que eu falei? Seno de 25, né? Conferir aqui. Bom, seno de 25 vezes 40 lá dá 16,9. Pode arredondar para 17, né? Dois algarismos. Ah, não, o FAT te deixou com 3, o N deixou com 3. Isso aqui pode arredondar também, né? Esqueci. Pode ser 11, né? Então, PX aqui, sem fazer esse arredondamento, deixando com 3 algarismos, seria 16,9, né? 16,9. Mas aí eu vou arredondar com 2 algarismos só, vai dar 17 newtons. Beleza pura? Esse é o PX. E o FAT aqui a gente pode arredondar também, né? Deixar 11, tá? Vamos arredondar aqui para 11. Deixa eu escrever com 2 algarismos só. Fica 11 newtons. Pronto, arredondado. Apaga esse negócio aí. Então esse é o FAT. Cadê a minha caneta? FAT. Pronto. FAT e PX. Faltou agora a letra E. Letra E, ele pergunta. Determine o valor da força de atrito sobre o bloco. Verificar se o bloco vai deslizar ou não. Ok? Então o que você vai fazer? Você vai chegar aqui, ó. Letra E. Vai deslizar ou não? Aí você vai comparar. Quanto é que vale PX? 17. Quanto é que vale FAT estático? 11, né? Depois vai conferir, né, as continhas, ver se está tudo certo mesmo. Ó, então o PX aqui, pelas contas, o PX deu 17. Então vamos olhar a figura? Vamos olhar a figura lá. Tá vendo a figura? Olha a direção horizontal. Você tem... Horizontal não, né? Olha a direção X, né? Aqui, ó. Direção X. Na direção X, que está bem torta ali, você tem quais forças? Você tem força FAT e força PX, né? A força PX deu 17 newtons. O máximo que o atrito pode, né, exercer ali é 11 newtons. O máximo que a pista, né, a pista ali, a rampa, pode exercer de força de atrito é 11, é o máximo, naquele bloco, naquelas condições aí, tá? Então, para aquele bloco, eu estou falando, se você trocar o bloco, colocar outro bloco de outro material, aí o coeficiente de atrito vai ser outro, né? Mas naquele bloco ali, com aquele peso, né, a força de atrito é de 11. Como o PX é maior, então você vai responder assim, ó. Como só tem duas forças ali, né, então simplesmente vai olhar. Como PX é maior que FAT, como que eu chamei lá? FAT com letra minúscula. FAT estático máximo, até escrever assim, máximo. Precisa saber se aqui é o valor máximo, tá? O máximo. Então, o bloco irá acelerar. Venceu, né? PX venceu. Só tem duas forças, né? Um cabo de força ali, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro.
Quem é maior? Px. Se Px é maior, o FAT não aguenta fazer uma força de 17. O máximo que faz é 11. Então o FAT não consegue chegar aos 17. Então o Px vence. Então o bloco irá deslizar, né? Deslizar na rampa. Bom? Se ele irá deslizar, ele pergunta mais o quê? Só isso? Ele pergunta, determine o valor da força de atrito. Vamos lá, determinar o valor da força de atrito. Bom, a força de atrito vai valer 11? Não é? Porque esse é o valor do atrito máximo. Ou seja, primeiro que o bloco teria que estar parado, né? Primeiro que, por exemplo, em que situação a força de atrito seria esse valor aí de 11 newtons? Suponha que eu calculasse aqui o Px e desse 5 newtons. Qual seria o valor da força de atrito? Alguém sabe dizer? Seria 5 newtons, porque o bloco ficaria parado, né? Px não consegue vencer a força de atrito. A força de atrito pode chegar até 11. Então, se Px for 5, FAT vai ser 5. Se Px for, sei lá, 15 newtons, fosse, né? Eu colocasse um bloco, eu cortasse um pedacinho desse bloco aqui para ele ficar mais leve, né? Cadê o bloco, meu Deus? O bloco, cadê? Tá aqui. Eu vou cortar um pedacinho dele, tirar o tampão dele ali, ele vai ficar mais leve, né? Então, em vez de ter um peso de 17, tivesse um peso de 15, o bloco ficaria parado? Não, né? Porque 15 é maior que 11. Se eu colocasse um bloco ali com o mesmo tipo de superfície, mas um pouco mais leve, sei lá, um peso de 10 newtons, ele escorregaria? Não escorregaria. Por quê? Porque a força de atrito chegaria aos 10 newtons. Mas quando eu coloco um bloco, né, que naquela situação ali, de forma que Px, a componente x ali na direção da ladeira ali, é de 17, então é maior que 11, então ele será acelerado. Então, como Px é maior que FAT, então o bloco irá deslizar na rampa e o atrito será estático ou cinético? Será o cinético, né? Porque ele está deslizando na rampa. E como é que você calcula o atrito cinético? Aí você vai, agora ele está deslizando, lembre-se que ele está deslizando, irá deslizar, então ele está deslizando agora. Então quando ele está deslizando, a força de atrito, na verdade, vai ser o quê? Vai ser aquele valor máximo lá? Nada a ver, né? Vai ser o μ cinético vezes normal. Toda vez que o objeto está deslizando sobre o outro, então o atrito entre eles é o cinético. Então você vai calcular usando essa expressão aí, ó, μ cinético vezes normal. Normal não mudou, né? Continua sendo 36 newton, porque ele está deslizando, né, na mesma rampa com a mesma inclinação, então 36 newton. O μ cinético sim, né? O μ cinético é diferente, esqueci de olhar aqui. Diferente do estático, ele é menor, 0,20. Então volta lá no final e coloca aqui 0,20 vezes a força normal, que vale 36. Então o FAT, põe o Czinho de cinético ali, né? FAT cinético vai ser igual, vamos ter que dar aquilo ali, 36 vezes 2, dá 60, 77,2? 7,2 newtons. Ok? Agora vamos voltar a conferir as contas, conferir o diagrama de forças, né? Conferir tudo, ó. Então a gente começou o exercício aqui, né? Tem um bloquinho, ele é colocado ali em repouso, sobre uma rampa de 25 graus. Na hora que eu solto, ele vai poder deslizar ou não, a gente não sabe ainda. Tem que fazer isso claro, né? Que se eu fizer o experimento, na hora que eu soltar, eu já vou observar, né? Mas aqui a gente está só imaginando a situação, né? As condições. A gente não está fazendo o experimento, está fazendo aqui, teoricamente, as contas, né? A massa de 4 kg e os coeficientes de atrito são 0,30 e 0,20, respectivamente, numa rampa de 25 graus de inclinação. Faço o diagrama de forças, está ali, ó. Força peso, força FAT, força normal. Aí eu decompus ali a força peso, né? Não precisava, tá? O diagrama de força pode dizer só P, FAT normal. Já está ótimo, né? Então já decompus. Ou senão você pode até fazer assim, peso para baixo e para cima, força, né, que a rampa faz no bloco. Só duas forças podia representar também, né? Mas eu já coloquei as componentes, tá vendo? Dessa força, né? Da força que a rampa faz no bloco. A força que a rampa faz no bloco é a soma de FAT mais normal, tá? Então ali, ó, eu já decompus. Então ficou FAT, normal, P. Né? Aí eu fiz de cor diferente, porque PX e PY são componentes de P. Então, um diagrama de forças pode ser somente essas forças em preto, tá vendo? Só em preto. Eu já fiz a componente PX e PY, porque eu já estava resolvendo a letra B, né? Eu fiz as componentes, mas você não precisa colocar ali PX e PY não, tá?
Na hora que você for fazer a letra B, aí você precisa desenhar, né, fazer esse diagrama aqui, em azul, né, esse aqui, ou esse do lado aqui, tá vendo? Fazer o diagramazinho ali para determinar as componentes PY e PX. Aí você pode escrever ali também, ó, PX aqui, né? Se você quiser, põe a setinha, tá? E põe ali PX, pronto. Prontinho, então é isso. Então aí vamos lá, letra B. Letra B, determine, só repassando, determine o valor da força normal. Você olha para a figura, normal tem o mesmo valor de PY, porque na direção Y não existe aceleração, só existe aceleração na direção X, né? Bom, se existisse aceleração na direção Y, ou o bloco ia decolar, né? Ia desgrudar da rampa, ou se a aceleração fosse para dentro da rampa, ele ia afundar ali na rampa. Mas não está nem afundando nem voando, né? Então ele está só deslizando sobre a rampa. Então na direção Y não tem aceleração, portanto N tem o mesmo valor de PY. Então ali, ó, aceleração igual a zero, resultante é zero, N tem o mesmo valor de PY. Aí você precisa das componentes, tá vendo? P cosseno de 25, calculou, beleza pura, N igual a 36. Depois ele pergunta qual o valor da força de atrito máxima. Determina o valor da força de atrito máxima. Então, o máximo valor que a força de atrito poderia assumir. É isso aqui, ó, sempre essa expressão. Força de atrito é μ vezes normal. Não confunda, esse valor não é necessariamente, a gente inclusive calculou e viu que não é, a força de atrito no bloco. Aqui está calculando a possível força de atrito máxima que poderia existir ali. A gente não sabe se é esse valor da força de atrito. A gente calculou PX. A gente achou 17. Então, na hora que eu soltar aquele bloco aí na rampa, o bloco vai escorregar, porque PX é maior que a força de atrito máxima possível, né? Se ele escorrega, ele começou a escorregar, acabou, a força de atrito é cinético. Então, você vai calcular agora, sim, você vai calcular a força de atrito, ó. Então, a força de atrito ali no bloco, com ele escorregando, é apenas 7,2 newtons, tá bom? E essa é a letra E. Se eu perguntar assim, acabou o problema, está resolvido. Se eu perguntasse assim, qual é o valor da aceleração deste bloco? Não tem essa pergunta, tá? Vamos só aproveitar o problema. Qual o valor da aceleração? Você vai olhar lá, puxa. Vamos olhar o diagrama de força, ó. Tá vendo? Tem Px igual a 17, Φ igual a 7,6, né? Acho que foi isso que a gente calculou. Então vai ter uma aceleração ali na direção de x, né? Vamos aplicar a segunda lei de Newton. Vamos lá. Então, ó, você pode explicar assim, ó, R na direção x é igual a massa vezes aceleração na direção x, que é o que você quer. Na direção y, a aceleração é zero, né? Rx, você vai só colocar as forças na direção x, né? Então, vamos dar a volta para o diagrama. Não se canse de olhar a figura, não tem problema. Ó, Px está no sentido negativo, Φ está no sentido positivo. A aceleração também será no sentido negativo, concorda? Então, você pode escrever assim, ó. Pode escrever assim, ó, menos Px, porque Px aponta, né, no sentido negativo de x, menos Px, Φ está no sentido positivo, então mais Φ é igual a massa vezes aceleração. Só que a aceleração está no sentido negativo, então eu vou colocar o seguinte, ó, esse AX é o módulo dele, então eu tenho que botar menos, na verdade, A na direção x, né, então aqui fica negativo, entendeu? Porque a aceleração está. Então na hora que eu substituo os valores, né, tem que colocar o menos aí. Você vai entender esse AX como sendo um módulo de AX, tá? Beleza pura. Então fica assim. E aí vamos lá, vamos substituir os valores para ver se a gente acha. O bloco está deslizando, ele está acelerado. Então esse Φ aqui só pode ser o Φ cinético, né? Não vai colocar o estático aqui não, que já era, né? Temos o valor de Px, temos ali, né, 17 newtons. Então vamos lá, então menos 17, só porque aponta no sentido negativo. Mais Φ cinético, acabamos de calcular ali, está ali em cima, 7,2. A massa do bloco é 4, menos AX. 17 mais, menos 17 mais 7 vai dar quanto? 10, né? Menos mais 0,2 vai dar menos 9,8. Confere aí. Igual a 4 vezes menos AX. Então, qual é o módulo de A? Na direção X. Vai ser igual a 9,8. Então, um menoszinho aqui, né? Aquele menoszinho lá se junta com 4, fica menos 4 vezes a x, passa o menos para cá, vai ficar menos 4. Então, a aceleração x é igual a... Vamos dividir 9,8 por 4 e ver? 9,8 dividido por 4.
Ó, um detalhezinho, deu 2,45, vou arredondar para 2,5, tá? Metros por segundo ao quadrado. Outra dica que eu vou te dar aqui, ó, você que é estudante do IFES. Toda vez que você tiver uma situação como essa, ó, um bloco descendo uma rampa, ok? Cadê o bloco? Tá aqui, ó. Bloco descendo uma rampa, outra situação semelhante, ó. Situações semelhantes, ó, quer ver? Ó, o bloco descendo a rampa, escorregando. O que quem está acelerando ele é a força Px, né? Ou um sistema assim também, ó, uma roldanazinha aqui, um bloquinho sendo puxado por um outro bloco, tá vendo? Quem está acelerando o sistema aqui, ó? Que é uma mesa, tá? Uma mesa estranha com a perna torta aí. Deixa eu consertar a perna dela. Então aqui a perna da mesa, então tá na mesa ali. Tem outra perna aqui, que a mesa de uma perna só não funciona. Então tá ali, está sendo puxado, independente se tem atrito ou não, o que vai acontecer? Só está sendo puxado pelo próprio peso aqui, ó, peso A, aqui está uma massa B aqui, ó. Então o bloco B está sendo puxado para lá, não tem nenhum motor, não tem uma pessoa puxando nada, só simplesmente está descendo por ação do peso, né? Então o peso aqui, ó, peso de A puxando o sistema, ou de cá, né? O peso PX ali puxando o bloquinho para baixo. Toda vez que tiver uma situação como essa, outra situação, né? Uma polia. Aí você coloca aqui um bloquinho de um lado, um bloquinho de outro. Quem é responsável pela aceleração desse sistema? Peso, aqui ó, tem um peso de cá, peso de A, peso de B, né? Quem vence? Vence quem tiver maior peso. Se tiver maior peso vai descer, se tiver menor peso vai subir, né? A partir do repouso, isso que acontece. Toda vez que tiver um sistema acelerado somente pela força peso, então o resultado da aceleração não pode ser maior que 9,8. Né? Que é o peso que está acelerando. Ou é 9,8, quando é que é 9,8? Quando é que a aceleração de objeto é 9,8? Quando ele está caindo em queda livre aqui na Terra, né? Então aqui na Terra estou falando, tá? Ele está caindo em queda livre, peso sobre a ação do peso, a aceleração dele é 9,8, entendeu? 9,8 é gravidade, professor. É. Aí se você... É a aceleração da gravidade, isso. Se você coloca ele numa rampa, a aceleração dele vai ser menor que 9,8. Ok? Se você coloca ele, né, assim, ó, vou botar aqui uma polia, um bloquinho aqui, ele pendurado aqui, a aceleração do sistema vai ser menor que 9,8 metros por segundo quadrado, entendeu? Todas as situações, só vai poder ser maior do que isso se tiver alguém puxando, alguém empurrando aqui, né? Nem aqui vai dar isso, né? Mas aqui embaixo, ó, alguém puxando, né? Então, além da força-peso, tem uma outra força, um cabo puxando, né? Um motor puxando, entendeu? Aqui é a mesma coisa, se tiver alguém empurrando, aí a aceleração vai ser, pode ser maior ou não, né? Vai depender da força ali, entendeu? Agora, se a força que estiver acelerando é a força-peso, o componente dela, o máximo que vai ser aqui na Terra é 9,8, tá? A gente aproxima até para 10, né? Aproximadamente 10 metros por segundo quadrado. Então você faz uma conta, numa situação como essa, um bloco numa rampa inclinada, você calcula a aceleração dele, dá 12, tá errado, meu amigo, né? Tá errado, tá bom? Não precisa nem pensar. A não ser que esteja uma força além do peso. Veja aqui, ó, tem peso e força de atrito, mas força de atrito é oposta, né? A força de atrito é oposta à aceleração, né? Não vai aumentar a aceleração, ela vai fazer diminuir, né? Então a força de atrito não vai contribuir, não vai fazer com que a aceleração seja maior que 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá bom? 9,8 metros por segundo ao quadrado, gente, é a aceleração de um corpo em queda livre, né? Se você solta um objeto, né? Se o celular está em repouso em cima de sua mesa, né? Por algum motivo ele cai, né? Você esbarra e ele cai. Então, quando o seu celular cair, a aceleração dele ali, a forma com que a velocidade aumenta, é de quanto? De 9,8 metros por segundo ao quadrado. Né? O aumento da velocidade dele é 9,8 metros por segundo a cada segundo, ou seja, é em queda livre. Né? Tá? Você bota uma folha de papel, por exemplo, e solta, a aceleração já não vai ser 9,8, né? Porque a influência do ar é muito grande. Tá? Então é isso. Alguma pergunta, alguma dúvida? Diga, quem é você? É sobre Cleiton. Fala, Cleiton. Aqui, sobre a atividade que o senhor passou lá, a segunda atividade do bimestre. Aham. E tinha que calcular essa força de atrito aí máxima, e estático e cinético. Aham. Tinha lá na primeira questão que era sobre
caminhão lá, tava com blocos em cima dele, uma massa igual, alguma coisa. E depois perguntou como é que... Aí eu perguntou lá qual era a força normal e tudo mais, deu todos os valores, e depois perguntou se ele entraria em movimento caso o caminhão, aquele negócio que levanta do caminhão para o bloco deslizar, entrasse em 22 graus. Ficasse, né? Ficasse a 22 graus. Isso. Se a inclinação fosse 22 graus, perguntava se iria escorregar, né? Isso. Aí no caso primeiro eu tinha que tirar a força de atrito máxima e cinética dele normal sem entrar 22 graus e depois tirar em 22 graus e analisar com o gráfico, né? Não, você ia calcular, no caso do caminhão, né? Então a mesma coisa, a mesma questão, essa mesma questão, né? Você ia calcular a força de atrito máxima possível a 22 graus, o seu deu 22 graus? Isso. 22 graus, você calcular a força de atrito máxima, né? Φ é Mi estático vezes o normal, só que o normal você teria que calcular, né? Ele está inclinado ali, então o normal é igual a PY. Você calcular a força de atrito máximo e comparar com Px, né? Aí você verificar se Px for maior que esse Φ máximo, aí a pedra escorrega, né? Se o Px for menor ou igual ao Φ máximo, a pedra não escorrega, né? É isso que você ia fazer. Entendi. Mais alguma pergunta? Não, era só essa mesmo. Não, sim. Os outros amigos aí, os outros colegas. Alguma pergunta? Professor, Diga. você vai terminar. Você já terminou as correções das atividades? Das atividades avaliativas? Não, só um. Falta dois. Vou corrigir amanhã. E a prova? A prova de recuperação. O que tem? Você vai corrigir ela? Prova de recuperação? Acho que eu já corrigi. Deixa eu ver aqui da sua turma. É o QV1, né? Deixa eu olhar aqui agora, hein? Vamos ver se eu já coloquei lá nas provas. Se não corrigir, eu corrijo amanhã também. Mas deixa eu conferir aqui para você, já te respondo. Deixa eu abrir aqui o AVA para ver se tem essas provas lá. AVA, cadê você, meu filho?